Beleza, vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de enzimologia clínica, do módulo Bioquímica Clínica, disciplina Laboratório Clínico 3, curso Biomedicina, 8º período. Bom, nessa parte aqui nós iremos entrar um pouquinho na enzimologia para o estudo de marcadores cardiovasculares, tá certo? A enzimologia, como já foi dito na outra aula, ela se baseia no achado de enzimas específicas de determinados grupamentos celulares, de órgãos específicos, e o achado deles significa que possivelmente tais células foram lesadas, liberando seu conteúdo enzimático para o meio extracelular, aonde vão ficar aumentados na corrente sanguínea. Beleza? Então aqui a rotina cardíaca, primeiramente, né, o acidente vascular cardíaco, conhecido como infarto agudo do miocárdio, ele pode ser de origem, na maioria das vezes ele é isquêmico, né, devido a uma trombose ou placas ateromatosas, né, placas de gordura que podem levar à obstrução das artérias que irrigam o miocárdio, tá certo? Fazendo com que o músculo cardíaco não receba a devida oxigenação e logo essas fibras musculares irão passar por um processo de necrose e irão liberar o seu conteúdo, que seriam as enzimas específicas. Aí nós vamos ver que entre elas nós temos as enzimas e marcadores que são proteínas de peso molecular variável, que vão ser mais ou menos específicos para o diagnóstico, tá? Então a rotina cardíaca tem como objetivo principal o diagnóstico do infarto do miocárdio, que é realizado através de determinações das atividades enzimáticas. Tanto o diagnóstico quanto o controle da evolução da doença obriga a determinações seriadas de CPK, tá? Que é a creatinofosfoquinase, TGO, TGP, LDH. Aí podemos ver que o TGO e o TGP, além de estar presente no fígado, também está presente no músculo cardíaco, tá? Em pequenas quantidades, mas já é indicativo. O LDH, que é a lactato desdrogenase lática, né? E a isoenzima, que é a principal enzima marcadora do músculo cardíaco, que é o CKMB. E nesse ponto aí eu gostaria de entrar num assunto muito importante, que seriam isoenzimas. O que seria isso? Isoenzimas são grupamentos de enzimas pertencentes ao mesmo tecido, com pequenas diferenças químicas, tá? Que podem determinar funcionalidades diferentes, tá? Então essas isoenzimas, elas são enzimas bem parecidas estruturalmente, porém essa diferença estrutural pode ser primordial para a identificação da sua especificidade para determinado local. Então nós temos aqui um exemplo de 3 isoenzimas que eu vou passar para vocês, que é o CPK, que é a creatinofosfoquinase, né? Tem a creatinofosfoquinase fração MB, conhecida como CKMB, e a creatinofosfoquinase fração BB, então, que é conhecido como CKBB. São enzimas muito parecidas, tá, estruturalmente, e porém a funcionalidade delas é diferente e a localização delas também é diferente, tá?
A CK, também conhecido como CK total, é uma isoenzima presente na musculatura estriada esquelética de todo o organismo. Então, todos os nossos músculos é riquíssimo em CPK, tá certo? Já o CK-MB, ele é específico da musculatura estriada cardíaca, tá certo? E o CK-BB é específico do tecido cerebral. É o mesmo grupamento de enzimas, porém em localizações diferentes para realizar funções relativamente parecidas. Então, isso que são isoenzimas. E quando eu vou fazer a dosagem dessas isoenzimas, pode ocorrer um efeito chamado efeito macro. Tá? Que seria esse efeito macro? É justamente a dosagem ela não identificar que eu estou fazendo uma dosagem da isoenzima e acabo elevando falsamente o seu resultado. Então, por exemplo, vou fazer a determinação de um perfil cardíaco em um paciente. Então, o médico pediu lá CK-MB e CPK. O CPK é a enzima predominante, tá? E o CK-MB é a enzima que ela em menor quantidade, porque ela vai estar presente apenas no coração, enquanto o CPK em todos os músculos do organismo. Porém, se o CPK ele tiver um pouco alterado, ele pode o CK-MB pode absorver um pouco, a técnica laboratorial propriamente dita pode identificar, tá, o CK-MB como CPK. Então, o que vai acontecer? Essas isoenzimas elas podem estar falsamente elevadas. Tá? Sempre que ocorre isoenzimas, você tem o risco de fazer uma dosagem e ela está falsamente elevada. Então, nós temos uma maneira de identificar a presença da macroenzima, que seria essa falsa elevação, que seria a determinação do percentual que seria aceitável. Então, a gente estabelece pelas técnicas dos fabricantes, né, que o percentual de CK-MB presente no CPK é de 4 a 20%. Quando ele ultrapassa essa margem, pode ser o chamado macro-CK, que seria essa isoenzima sendo dosada de forma com interferências, fazendo com que ela esteja falsamente elevada. Tá? Então, macro-CK serve justamente essa relação. Você tem que ver se o CK-MB, quando dosado juntamente com o CPK, vai estar dentre a porcentagem de 4 a 20% do CPK, que é o CK total, tá certo? Se essa porção tiver superior a 20%, grande probabilidade, tá, de estar tendo uma interferência enzimática chamada macro-CK. Isso acontece com todos os analitos que possuem isoenzimas, tá? Eu dei o exemplo do CK-MB e do CPK, tá bom? Então, aqui, continuando, tanto o diagnóstico quanto o controle da evolução da doença obriga a determinação seriada de CPK, TGO, TGP, LDH e a isoenzima CK-MB, que é a isoenzima específica para músculo cardíaco. A CPK, creatina fosfoquinase, é a enzima responsável pela quebra da creatina fosfato que gera energia para o músculo. Então, é uma enzima que vai catalisar o processo de metabolismo energético para a musculatura.
tá? O CPK ele tem uma grande funcionalidade também para o diagnóstico de doenças musculares generalizadas, para também você estabelecer o tamanho do trauma muscular, a dimensão de um trauma muscular frente a um acidente, frente a uma queimadura, frente a um processo infeccioso, enfim, tá? Existe doenças, inclusive, que causam inflamações musculares generalizadas, tá? Que é conhecida também como rabdomiólise, tá? Essa rabdomiólise, vou até escrever aqui, ó. Rabdomiólise. É um S só. Rabdomiólise. Rabdomiólise seria um processo de inflamação, processo inflamatório muscular generalizado, tá? Faz com que os índices de CPK, que é o CK total, fiquem muito, mas muito elevados mesmo, tá? E muitas vezes essa rabdomiólise leva à necrose muscular com a produção de substâncias tóxicas para os rins, fazendo com que a urina fique escura. Não sei se vocês chegaram a ver a reportagem daquela síndrome da urina preta que estava dando em pessoas que estavam ingerindo peixes que estavam com larvas, tal. Aí até mandaram um comunicado, veiculou nas redes sociais para não consumir determinadas espécies de peixe que estava dando a síndrome da urina preta. Nada mais é do que esses peixes, talvez aquele parasita não tenha nada a ver com essa síndrome de RAF, tá? Talvez seja uma intoxicação, algum produto, algum elemento que esteja envenenando esses peixes, ainda está em estudo, tá? Pode ser também a ação do parasita, é uma coisa que está sendo pesquisada. Mas, enfim, o que causa essa síndrome de RAF que eles estão colocando sobre como causa o consumo de peixes? Essa síndrome de RAF é uma toxina presente nos peixes que, quando ingerimos, ela é tóxica para os nossos músculos e causa essa rabdomiólise generalizada. Essa rabdomiólise causa uma inflamação generalizada nos nossos músculos, com a produção de compostos tóxicos que vão lesar quem? Quem que é o nosso elemento filtrante de todo o organismo? São os rins. Então, ele vai gerar um composto tóxico para os rins e o rim vai entrar em insuficiência renal aguda, tá? E vai gerar também efeitos colaterais hepáticos, tornando-se a urina escura. Então é um processo de como se fosse uma intoxicação sistêmica, tá? Que essa rabdomiólise causa, que vai levando à falência múltipla de órgãos, que geralmente pode vir a levar o indivíduo ao óbito. E o principal marcador dessa doença seria justamente o CPK, que é a creatina fosfoquinase, que é o CK total. Aqui embaixo nós falamos as suas subisoenzimas, né? As suas isoenzimas, que é o CKMB, que é uma isoenzima, aquilo que eu falei, estruturalmente bem semelhante, encontrada em grande quantidade na musculatura cardíaca. O CKMM, né, que é uma enzima encontrada na musculatura esquelética, e o CKBB, que é uma enzima encontrada em grande quantidade no cérebro. Então, só lembrando lá, a regrinha para quando você for fazer o perfil cardíaco do paciente é verificar se o CKMB está entre 4% e 20% do CPK, que é o CK total. Tá? Se tiver dentro dessa faixa, não ocorreu interferência por isoenzimas, também conhecidas como macro-CK.
Se estiver acima, possivelmente está ocorrendo interferência. Aí teria que emitir uma observação específica, tá, sobre essa interferência e fazer a dosagem após 6 horas. Então, repetir a dosagem, né? Muitas vezes quando a pessoa entra para fazer diagnóstico de infarto, às vezes no primeiro coleta de sangue você não consegue ainda pegar essas enzimas em níveis crescentes, tá? A ponto de serem detectadas um aumento. Às vezes elas estavam tão baixas, elas aumentam, mas mesmo assim ainda ficam dentro do valor de referência. Então você tem que aguardar algumas horas e fazer uma recoleta para você traçar uma curva, tá? Aí sim, depois que traçou essa curva, você tem esse diagnóstico, caso a pessoa tenha realmente infartado, beleza? Então, o CKMB não é uma enzima específica do miocárdio, do contrário da CKBB, porém ela ocorre também em pequenas quantidades em outros órgãos, tá? O CKMB ele já foi considerado o marcador primordial para o coração, tá? Porém, nós agora contamos com outros marcadores que são substâncias bem mais específicas, tá? São proteínas mais específicas que elas estão presentes particularmente em casos isquêmicos, tá? Então elas aparecem, elas têm menos interferência com isoenzimas, como ocorre com o CKMB, porque essas isoenzimas justamente elas podem causar confusão e atraso no diagnóstico, tá? O formato macro CK, então por isso nós temos que lançar mão de outros marcadores cardíacos mais específicos. Entre eles, o principal a gente pode citar que é a troponina, tá? A troponina I e troponina T. A I é mais específica ainda, é um marcador cardíaco que ele vai estar presente de maneira mais rápida num quadro isquêmico cardíaco e ele tem uma maior especificidade sem a reação cruzada causada por isoenzimas, tá bom? Então aqui a evolução típica de infarto do miocárdio, isso aí quando você tem em mãos apenas aquelas enzimas básicas, tá? Então o aumento sérico do CKMB ocorre de 4 a 6 horas, o CPK vai ocorrer ali de 4 a 8 horas, o TGO de 4 a 8 horas e o LDH, que é uma enzima também presente no pulmão, tá? Isso é importante para diagnóstico diferencial, que pode ser também utilizado para diagnóstico de embolias pulmonares, o LDH. Tanto é que na COVID ele foi uma enzima bastante utilizada e entrou até no protocolo, tá, de exames realizados para diagnóstico e controle da evolução do paciente com COVID, que seria o LDH, que é uma enzima com grande presença no tecido pulmonar, tá bom? Vamos passar aqui para outra série de slides. Deixa eu gravar esse trechinho aí só para já ficar menor. Aguenta um minutinho.